Nanti waktunya akan tiba saat kalian tahu apa sebenarnya sakit. Kakek udah bilang kamu nggak perlu datang ke sini. Ibuku yang meninggal, masa aku nggak datang? Semua yang mati malam ini. E se a maior reviravolta de Cromwell não estivesse no roteiro, mas escondida em um único quadro? Hoje, estamos expondo o segredo que até o diretor tentou esconder no início do filme. É revelado que em 1980, muitos ladrões na cidade de Majanan foram misteriosamente assassinados. No entanto, quem estava por trás desses assassinatos e como eles aconteceram permaneceu um mistério. A cidade tinha dois grupos principais de ladrões, um dos quais era liderado por Sogali, uma gangue implacável que parecia impossível de matar. Havia rumores entre as pessoas de que eles possuíam poderes mágicos ou praticavam magia negra, tornando impossível matá-los com armas comuns, como balas ou facas. Avançando para 1984, conhecemos Danan, que é vista enterrando os corpos dos membros da gangue de Sogali. Entre os cadáveres, Djarot de repente abre os olhos, ele ainda está vivo. Danan, ciente dos poderes negros de Djarot por meio de um livro que ele agora possui, tenta matá-lo com um cortador afiado. Antes de morrer, Djarot amaldiçoa a vila, jurando que sempre que seu sangue tocar o chão novamente, morte e destruição virão. Anos depois, uma jovem chamada Zia retorna à sua cidade natal, Majanan, com seus amigos para o funeral de sua mãe. Ela também tem uma missão pessoal, descobrir a verdade oculta sobre seu pai, que acaba sendo Djarot. Assim que Zia pisa no chão amaldiçoado, eventos estranhos começam. O clima muda, e nuvens ameaçadoras cobrem a vila, despertando novamente a maldição de Djarot. O avô de Zia, Danan, que foi responsável por matar Djarot, imediatamente sente perigo ao vê-la. Ele pede a Zia que deixe a vila antes do anoitecer, temendo que a maldição traga destruição. Os moradores também começam a agir estranhamente em relação a Zia, cientes da ameaça iminente que sua presença traz. Apesar dos esforços de Danan, Zia está determinada a descobrir os segredos do passado de sua família. À medida que a noite cai, sombras assustadoras e forças sobrenaturais começam a atormentar a vila. A amiga de Zia encontra sombras negras carregando um caixão e tem visões aterrorizantes. Aqueles que veem esses espíritos logo encontram um fim horrível. Danan tenta proteger Zia usando balas cheias de sal, um elemento que repele as almas vingativas, mas os espíritos continuam retornando mais fortes do que antes. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, Zia e sua amiga se escondem na casa de um vizinho, apenas para descobrir o corpo sem vida da mãe da amiga, que havia sido morta pelos espíritos. Apesar dos esforços de Danan, as almas perseguem implacavelmente Zia e seus companheiros. O terror aumenta quando eles percebem que a maldição não pode ser quebrada apenas pela força, e Zia deve confrontar o legado sombrio de seu pai para acabar com o ciclo de morte e destruição que assombra a cidade de Majanan. As almas se tornam mais cruéis, e desta vez, matam a amiga de Zia, deixando-a devastada. Enquanto isso, Danan procura um homem que estava alertando os moradores para ficarem alertas. Danan pede a ele um amuleto e balas de sal, ferramentas para se protegerem dos espíritos vingativos. O homem questiona as intenções de Danan, às quais Danan responde com determinação: a filha de Djarot, Zia, retornou e, de acordo com a maldição, seu sangue pode trazer destruição. No entanto, paradoxalmente, seu sangue também pode ser a chave para acabar com a maldição para sempre. Danan declara seu plano de usar Zia para finalmente destruir o legado de Djarot e salvar a vila. Em uma reviravolta repentina, um homem chamado Yanto, que já trabalhou ao lado de Danan para matar os ladrões, sequestra Zia. Yanto percebe um amuleto em volta do pescoço dela, um amuleto capaz de protegê-la dos espíritos, provavelmente dado por Danan. Quando Zia pergunta a ele sobre seu propósito, Yanto explica que é para protegê-la da maldição que seu pai deixou na vila. Percebendo que Yanto sabe sobre o passado sombrio de sua família, Zia o pressiona por respostas. Yanto revela uma verdade horripilante: Danan matou Djarot cortando sua cabeça, mas mesmo depois de desmembrar seu corpo, a imortalidade de Djarot, alimentada por poderes obscuros, manteve sua presença viva. Yanto explica que a maldição de Djarot garantiu que, enquanto seu sangue permanecesse em Majanan, a morte e a destruição assolariam a vila. Como Zia carrega o sangue de seu pai, sua chegada despertou os espíritos dos ladrões Sogali. Aqueles que testemunham essas almas vingativas são rapidamente mortos. De coração partido, Zia se lembra das nuvens negras ameaçadoras que se formaram no dia em que ela chegou, um sinal ameaçador do retorno da maldição. Enquanto isso, o homem que deu o amuleto a Danan enfrenta a tragédia.
Sua esposa, furiosa por abrir mão de sua única proteção, exige uma explicação. De repente, uma batida soa na porta. Ignorando seu medo, ela a abre e fica cara a cara com os espíritos. Embora seu marido tente salvá-la, ambos encontram um fim horrível nas mãos dos espíritos. De volta a Ianto, Zia descobre outra verdade devastadora: seu pai ainda está vivo de alguma forma. Ninguém, nem mesmo Danan, conseguiu matar Djarot permanentemente, apesar de enterrar suas partes do corpo separadamente. Apenas Zia tem o poder de acabar com ele para sempre. Ianto revela que ela deve reunir o corpo de Djarot cabeça, permitindo que sua alma retorne. Então, ao derramar seu sangue em uma arma, um machado, ela ganhará a habilidade de matá-la e quebrar a maldição. Zia fica abalada ao saber que a real intenção de Danan em trazê-la para a vila não era protegê-la, mas usá-la contra Djarot. Ianto expõe o passado sombrio de Danan, explicando como ele uma vez permitiu que os ladrões Sogali aterrorizassem os moradores antes de matá-los ele mesmo, liberando a maldição sem querer. Danan havia criado 3 amuletos de proteção com os dentes de Djarot, um para si mesmo, um para Zia e um para seu amigo, deixando o resto dos moradores sofrendo. Determinada a salvar a vila, e a jura parar a maldição. Mas Ianto, abrigando culpa e desespero, acredita que os moradores merecem seu destino. Ele aponta uma arma para Zia, esperando acabar com sua vida e, com ela, com a maldição. No entanto, Zia reage rapidamente, derrubando uma cadeira e fazendo com que ele erre o tiro, escapando por pouco da morte. Ouvindo o tiro, Danan corre para salvar Zia e começa a lutar com Ianto. Depois de dominá-lo, Danan escapa com Zia. No caminho, Zia confronta Danan com raiva, culpando-o pela maldição que assolou a vila. Em resposta, Danan de repente agarra sua mão e faz um corte profundo, espalhando seu sangue em um machado. Ele o entrega a Zia e diz: agora você tem o poder de matar seu pai. Zia, no entanto, se recusa. Seu amor por seu pai, Djarot, a impede de realizar o ato, especialmente depois de saber que ele não era inerentemente mau. Ela estava esperando 10 longos anos para se reunir com ele e não conseguia tirar sua vida. Danan, sem se deixar intimidar, diz a ela: se você não fizer isso, eu farei. Tudo o que eu precisava era do seu sangue. Danan então leva Zia para sua casa, revelando que o corpo desmembrado de Djarot está enterrado no quintal. Enquanto Zia processa a verdade horripilante, Danan a acusa de ser a razão por trás do sofrimento dos moradores. Dominada pela culpa, Zia remove o amuleto protetor feito dos dentes de seu pai. Imediatamente, os espíritos aparecem diante dela, prontos para atacar, mas Danan intervém bem a tempo, arrastando-a de volta para dentro. Danan começa a desenterrar os restos enterrados de Djarot, preparando-se para reunir sua cabeça com seu corpo. Antes que ele possa completar o ritual, Ianto retorna, determinado a detê-lo, e uma batalha feroz irrompe entre eles. Enquanto isso, do lado de fora, a alma de Djarot se manifesta e se aproxima de Zia. Reconhecendo o espírito de seu pai, Zia aceita seu destino e diz a ele que ele pode matá-la se isso lhe trouxer paz. Mas antes que ele possa agir, Danan completa o ritual, e a alma de Djarot se funde com seu corpo. Na cena final, um estranho misterioso aparece, recuperando o corpo de Djarot. É sugerido que essa figura estava procurando por Djarot há anos e foi quem manipulou Danan para colocar esses eventos em movimento, deixando a porta aberta para um novo capítulo da maldição começar. Silhueta de cabeça de pessoa falando então. Reviravolta genial ou bobagem total? Lute abaixo. Seta preta para baixo. E se você viu um detalhe que perdemos, deixe nos comentários. Prove que estamos errados. Obrigado por assistir.